Olá! No vídeo de hoje venho falar-te sobre inteligência emocional, as suas principais competências e trazer algumas estratégias que te podem permitir aumentar o teu QE, o quociente emocional. Mas antes de aprofundar a inteligência emocional, é importante percebermos o que é uma emoção. E a emoção nada mais é que um sinal para entrarmos em ação. É um sinal que o nosso corpo nos dá a dizer: entre em ação. Não há emoções positivas nem há emoções negativas. Depende apenas do significado que nós lhe atribuirmos. A mesma emoção numa pessoa pode despertar uma sensação positiva e na outra pessoa uma sensação negativa. Ou seja, depende do significado que a pessoa está a atribuir àquela emoção. Então é necessário entendermos qual é a mensagem que a emoção nos está a dar, qual é o recado que nos está a transmitir. Por exemplo, a desilusão. A desilusão indica que necessitas de fazer uma revisão ao teu objetivo. Não é para desistires. O recado que a desilusão te traz não é para tu desistires do teu objetivo. É apenas que necessitas de fazer uma revisão, rever o que é que podes ali ajustar. Então, e a inteligência emocional, em que é que consiste? É a capacidade de identificar os nossos sentimentos e os dos outros, a capacidade de nos motivarmos a nós mesmos e de persistir face a frustrações. Controlar impulsos, canalizando as emoções para as situações apropriadas e motivar pessoas, ajudando-as a libertarem os seus melhores talentos. O Daniel Goleman, ficou conhecido como o pai da inteligência emocional, afirmava que acho que ser inteligente significa ter um equilíbrio em relação às duas formas de conhecimento, tanto ao nível do QI, o quociente intelectual, quanto ao nível do QE, quociente emocional. O lado emocional demanda a compreensão dos sentimentos profundos, de forma a deixá-los guiar as decisões da vida. E o Goleman mostrou que o QI de uma pessoa não é a garantia de sucesso e de felicidade. Mostrou ainda que a inteligência emocional é a capacidade de autoconsciência, do controle dos impulsos, persistência, resiliência, empatia e habilidade social. E outra coisa também interessante, as pessoas de sucesso são aquelas que conseguem aliar a sua inteligência racional, ou seja, o seu QI, quociente intelectual, com a inteligência emocional, o que é quociente emocional. As empresas, hoje em dia, já valorizam líderes que possuam, aliada a uma grande capacidade intelectual, sim, porque o QI tem um peso e é importante, mas não menos importante é a capacidade também de coordenar esforços, de estimular talentos e de motivar colaboradores. Portanto, lidar com frustrações e ter capacidade de contribuir para bons relacionamentos interpessoais. Hoje em dia, as empresas, nos seus processos de recrutamento e seleção, valorizam muito também esta parte do QE, do quociente emocional, enquanto que há uns anos atrás era valorizado apenas o QI, era dado muita importância, muita relevância às competências intelectuais da pessoa. Hoje em dia já existem preocupações mais ao nível emocional e então a inteligência emocional começa aqui a ter um peso também grande na gestão de recursos humanos. Então, e quais são as principais competências da inteligência emocional? Bem, a primeira é a autoconsciência. Saber aquilo que estou a sentir no momento e saber usar essas preferências para orientar a minha tomada de decisão. Possuir uma avaliação realista das minhas capacidades e um sentido bem fundamentado de autoconfiança. Portanto, a autoconsciência entra aqui como uma grande competência que a inteligência emocional nos atribui. A motivação, usar as minhas preferências mais profundas para avançar e para me servirem de guia para que consiga alcançar os objetivos que eu defino e também para me ajudar a tomar a iniciativa e para preservar face a contrariedades e frustrações. É muito importante eu continuar motivado, mesmo perante situações mais desafiantes, que de alguma forma me podem até causar alguma frustração. Mas pessoas com elevada inteligência emocional têm esta capacidade. Empatia.
Ter a percepção do que as pessoas sentem. Portanto, ser capaz de adotar a sua perspectiva e cultivar laços e sintonia com uma grande diversidade de pessoas. Ou seja, criar rapport, como se diz na gíria, calçar os sapatos do outro e perceber aquilo que ele está a sentir. Eu tentar colocar-me no lugar do outro. Outra grande aptidão ou competência da inteligência emocional são as aptidões sociais. Gerir bem as emoções nos nossos relacionamentos interpessoais e ler com precisão as situações sociais e as minhas redes, ou seja, o meio onde eu estou a conviver com as pessoas. Interagir com harmonia e usar estas competências para persuadir e liderar, negociar e resolver conflitos, fomentar a cooperação e o trabalho em equipa. Portanto, uma pessoa com uma elevada inteligência emocional também adquire aqui competências ao nível da resolução de conflitos, ao nível de fomentar relacionamentos saudáveis, de ter mais facilidade de liderança. Portanto, aqui também um papel preponderante o facto de nós desenvolvermos a nossa capacidade de inteligência emocional, porque ela vai nos facilitar aqui a aquisição destas competências que, sem dúvida alguma, depois farão toda a diferença em contexto laboral, na forma como eu me relaciono com os outros, na forma como eu lido com as frustrações e também como eu me sinto, mesmo ao nível do meu bem-estar. Então, e agora trago aqui também algumas estratégias que te podem ajudar a melhorar o teu QE. A primeira é a atitude, é saber transmitir as tuas emoções e sentimentos de uma forma equilibrada e justa. Por exemplo, o exemplo que os pais têm em casa reflete sempre nos filhos. Portanto, a minha atitude é a forma como eu vou transmitir as minhas emoções e os meus sentimentos, mas eu devo ter o cuidado de fazer isso de uma forma justa e equilibrada. Outra estratégia é, por vezes, é preciso desaprender. Ou seja, é necessário ressignificar algumas crenças e alguns valores aprendidos, por exemplo, na nossa infância ou mais tarde, portanto, aprendidos no passado. Os nossos pensamentos influenciam as nossas ações, criadas pelos nossos comportamentos. Portanto, é importante cuidarmos daquilo que pensamos e sentir como agimos, porque nem sempre aquilo que nós aprendemos lá atrás depois faz sentido continuar a pôr em prática. Portanto, daí o termo desaprender, e às vezes faz todo o sentido nós aprendermos coisas novas, nós criarmos novas crenças, criarmos novos valores que nos vão ser mais úteis e que nos vão permitir também alcançar os objetivos e as metas a que nos propomos. Por último, uma outra estratégia, controlar a qualidade da nossa comunicação, quer seja interna, ou seja, a forma como eu comunico comigo mesmo, quer seja com os outros, a comunicação externa, porque a comunicação é um fator de sucesso, seja a nível pessoal, seja a nível profissional. Portanto, quanto melhor eu comunicar com os outros, quanto melhor e mais clara for a minha comunicação, mais fácil será eu relacionar-me com essas pessoas, mais fácil será eu transmitir a informação que eu quero. Relativamente a mim mesmo, a comunicação interna que eu mantenho para comigo também é muito importante e é importante ficarmos atentos e perceber a forma como nós falamos. E a forma como nós nos tratamos. O que é que tu dizes a ti próprio? És alguém confiante? És alguém que acredita em ti próprio? Ou tens aquele discurso de vitimização, aquele discurso de que eu não sou capaz, eu não mereço, eu sou um fraco? Portanto, é preciso estar atento e ver o discurso interno que mantens contigo próprio. Claro que com os outros também tens que ter essa preocupação. Importante também é evitar fazer julgamentos a nós próprios e aos outros. Portanto, eu sou o que sou e tenho que me aceitar como sou, e os outros são como são e nós também temos que os aceitar como eles são. Portanto, aqui também é importante evitar fazer julgamentos.
E pronto, era isto que eu tinha pensado hoje para partilhar contigo. Espero que tenha sido útil esta informação. Fica atento, segue-me nas redes sociais, onde eu vou trazer mais conteúdo e vou partilhar contigo. Obrigada por ter estado aí desse lado.